João, Evangelho de João, no capítulo 9. Eu quero ler com vocês esta palavra nesta noite. Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos ler 2 versos. 2 versos. O verso 10 e o verso 11. Bem, verso 10 e verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntaram-lhe: então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Amém? Glória a Deus. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Glória ao Senhor. É uma passagem da Bíblia muito conhecida, porque se trata da cura. Essa passagem aqui relata a cura de um cego de nascença. Jesus estava passando por um determinado lugar e diz a palavra que ele viu um homem cego de nascença. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. Eu não sei qual é o teu maior problema hoje que você está enfrentando. Esse homem aqui, ele nunca tinha visto a luz do dia. Ele nunca tinha visto absolutamente nada. Porque ele já nasceu cego. Eu não sei se você traz contigo alguma coisa desde o seu nascimento. Tem gente que traz. Tem gente que traz, né, a rejeição desde o seu nascimento. Né? Desde o ventre da mãe já era rejeitado. Tem gente que traz, né, às vezes alguma doença desde o seu nascimento. Os seus primeiros dias. Alguma coisa aconteceu e que aquela criança naquele momento absorveu aquilo, né? Uma imagem, né? Uma palavra. Tem gente que traz com ela uma maldição lançada desde o ventre, desde quando nasceu. O pai, a mãe, sem vigiar, sem nenhum conhecimento do poder, né, que tem como pai, como mãe na vida de um filho, às vezes liberou uma palavra lá atrás, né, e aquela palavra, aquela criança absorveu, ouviu e traz com ela até hoje. Então eu não sei qual é o seu maior problema hoje, a sua maior dificuldade, mas eu quero dizer para você o seguinte: aquele cego não podia ver, mas existia alguém que via ele. Ele não podia enxergar, mas tinha alguém que enxergava ele, e esse alguém foi Jesus. A Bíblia fala que, passando Jesus, ele viu aquele homem. Ninguém viu, mas Jesus viu. Talvez Jesus viu primeiro, né? Jesus estava com a multidão e diz a palavra que ele viu aquele cego. E imediatamente os seus discípulos, né, com certeza perceberam que Jesus olhou para aquele homem e fixou o olhar naquele homem. Imediatamente os seus discípulos perguntaram: mestre,
Quem foi que pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Você percebe a diferença da visão das pessoas com a visão de Deus, com a visão de Jesus? E olha que aquelas pessoas ali eram seus discípulos. Talvez até irmãos em Cristo, pessoas que se dizem cristãs, discípulas de Jesus, que como você também segue a Jesus, talvez elas tenham uma visão errada de você, talvez consigam enxergar em você apenas o pecado. No julgamento delas, o que você pode estar vivendo, para elas, você cometeu algum tipo de pecado, de delito, e talvez essa situação que você esteja vivendo seja fruto do seu pecado. Isso na concepção, na visão das pessoas. Não que a gente não cometa pecado e não venham as consequências do pecado. Mas talvez essa situação que você esteja vivendo não é fruto do teu pecado. Não foi você que escolheu que isso acontecesse na sua vida. Até porque se você tivesse essa oportunidade de escolher não passar por isso, com certeza você não estaria passando. Você escolheria não passar. Não é? Mas você não está vivendo isso porque você escolheu viver isso. Algo aconteceu que fugiu ao teu controle. Não dependia de você. E talvez as pessoas estejam tendo uma visão errada da sua situação e da sua vida. Mas Jesus não viu, graças a Deus, porque ele não viu e nem vê como vê o homem. O próprio Deus falou isso para Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem. O homem vê o exterior. Eu vejo o coração do homem. Eu sou do interior do homem. E quando Jesus viu aquele cego, ele não viu o pecado, tanto que ele diz, nem ele pecou, gente, e nem os seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, talvez hoje, esse seu problema que você esteja vivendo, que você não sabe por que você está passando por isso, está vivendo isso, não é fruto do teu pecado, mas é para que se manifeste em você a glória de Deus. Guarde isso no teu coração. Que Jesus vê diferentemente do homem. As pessoas têm uma visão talvez errada a teu respeito e errada na situação que você esteja vivendo. A análise, o julgamento dessa situação, equivocado dos discípulos, talvez você esteja passando por isso. Mas Jesus não. Jesus viu a necessidade daquele homem. Jesus viu a oportunidade de manifestar na vida daquele homem o poder, a glória de Deus. Jesus viu aquele homem não cego, mas Jesus viu aquele homem curado, alegre, feliz da vida, e o nome de Deus sendo glorificado. Então, talvez hoje você não consiga enxergar isso. Você não consiga enxergar que essa situação é para a glória de Deus e que Deus vai reverter isso. Amém? Guarde isso no seu coração. E o que acontece? Jesus o cura. Jesus curou aquele homem. E as pessoas, então, onde nós lemos aqui no verso 10, chegam para aquele homem que não era mais cego, que estava enxergando nitidamente, perguntam para ele, então, como os teus olhos foram abertos? Eles queriam saber, eles estavam curiosos, viram aquele homem, conheciam aquele homem. Para eles perguntarem isso, é porque conheciam aquele homem, sabiam que ele era cego, e agora estava diante deles, enxergando, e eles não entenderam nada. E a curiosidade, fez com que eles perguntassem, ué, o que aconteceu com você? Você está enxergando? Você não era cego? O que aconteceu?
Porque eles perguntam aqui, como os teus olhos foram... Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Olha aí. Você está entendendo agora por que você está passando por essa situação? Parece loucura, né? Deus nos leva a situações e que a gente momentaneamente não entendemos. Porque só conseguimos olhar o nosso sofrimento, só conseguimos olhar, né, a nossa dor, o nosso problema. Mas olha como Jesus falou que aquela situação era para a glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas queriam saber o que tinha acontecido com ele. Como é que aquilo se sucedeu? É o que as pessoas farão com você, meu irmão, minha irmã. Elas vão querer saber, elas vão querer ouvir da tua boca como isso aconteceu, como Deus mudou a tua história, como Deus mudou a tua vida, como Deus reverteu a tua situação. E a oportunidade que você terá de testemunhar do poder de Deus. Que você vai poder falar com aquele homem. Olha, o homem que se chama Jesus foi que fez isso. Foi Jesus que fez isso na minha vida. Eu não tinha condições. Essa situação para mim estava como perdida. Eu não via saída. Eu não via escape algum. Eu não via condição de mudança. Para isso que Deus permitiu que aquele homem viesse cego, para que o nome dele fosse glorificado. Para isso, meu irmão, minha irmã, foi que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na sua vida, que você passasse talvez por essa dor que você está passando, por esse sofrimento que você está passando. E que agora você não entende, mas foi Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado, para que você pudesse ter oportunidade de testemunhar, de falar dos feitos de Deus. Porque muitas vezes nos calamos. Muitas vezes ficamos quietos. E não manifestamos o poder de Deus na nossa vida. Não anunciamos para as pessoas o que Deus fez por nós. Porque ainda que o Senhor não nos tivesse curado a gente de nada ou resolvido nenhum dos problemas nossos, mas uma coisa você recebeu, eu recebi, e que é motivo para a gente sair espalhando pelo mundo afora e contando, foi que Ele nos salvou, que Ele nos deu vida eterna, que Ele nos deu o seu Espírito e hoje habita em nós e nos dá paz, como nós cantamos aqui, mesmo em meio, eu quero me alegrar mesmo quando a tristeza, quando o dinheiro me faltar, quando a tristeza chegar na minha vida, eu quero me alegrar em Ti. Então, essa é a maior bênção, a maior vitória que nós já recebemos dele. E isso só seria suficientemente. Não precisava mais nada para a gente poder testemunhar e falar da maravilha de Deus na nossa vida. O Senhor poderia não fazer mais nada na nossa vida, nenhum milagre, nenhuma bênção, mas só o fato de termos recebido a salvação nele já é mais do que suficiente, motivo para falar, testemunhar. E às vezes nos calamos, não falamos, não anunciamos para as pessoas daquilo que recebemos da salvação. E é necessário que a gente passe, às vezes, alguma luta, alguma privação, uma provação, por uma dor, um sofrimento, para que a gente possa falar do cuidado de Deus, falar do amor de Deus, falar do poder de Deus. Amém? Então, se prepare, né? Porque as pessoas virão até você. As pessoas virão até você e vão querer saber de você. Você vai ter a oportunidade de contar para elas o que aconteceu. Como esse homem disse, olha, o homem chamado Jesus, ele fez barro. Ele pegou, né, cuspiu no chão,
fez um barro lá, um lodo, e aplicou nos olhos do cego. O que significa? O que significa? É que Jesus tem suas maneiras de fazer as coisas. Talvez com você seja uma maneira que ele não fez ainda com ninguém. Algo inusitado, algo jamais visto, presenciado por alguém. Eu não sei se Jesus fez isso com outra pessoa. Eu sei que fez com ele. Talvez até aqui não tivesse feito com ninguém. E talvez nem depois dele fez algo semelhante. Talvez foi só com aquele homem. Então, eu quero te dizer que Jesus vai fazer diferente na sua vida. Ah, Senhor, por que com fulano de tal o Senhor fez assim e não faz comigo? Porque com você é diferente. Ele vai fazer diferente na sua vida. Né? Ele trata com cada um de uma maneira particular, peculiar. Deus tem uma maneira de tratar contigo, diferente da maneira de tratar comigo. Não que ele faça diferenciação, que ele me ame mais do que a você, ou que te ame mais do que a mim. Mas nós somos filhos, mas como pais nós sabemos que os nossos filhos são diferentes uns dos outros. E a nossa maneira de lidar com um é diferente da maneira de lidar com o outro. Né? Porque nós conhecemos os filhos que temos. Então, existe uma maneira diferenciada de Deus tratar com cada um dos seus filhos. E talvez a maneira que Deus vai trabalhar em você e vai mudar a tua vida, que vai operar um milagre na sua vida, seja algo jamais visto, seja algo totalmente diferente. Será que tinha poder naquele barro, naquele lodo? Né? Será que quando Jesus fez aquele barro ali no chão, ali, será que se alguém foi ali, pegou aquele barro e passou no olho também, ficou curado? No seu corpo ficou curado? O poder não estava no barro. O poder não estava no barro. O poder estava, né, em Jesus, no agir de Jesus, no toque de Jesus. O poder era Ele. Ele é poder. Glória a Deus. Então, na sua vida vai ocorrer de uma maneira diferente. Ele vai fazer. Então, guarde isso e aguarde isso de Deus, da parte de Deus para a tua vida. Agora, olha o que esse homem fala, Jesus fala para ele. Depois que Jesus aplicou o barro nos olhos, falou para ele o seguinte: vai até o tanque lá de Siloé e lava-te lá. Vai lá em Siloé, no tanque lá, e vai se lavar. O que ele faz? Ele faz o seguinte, e ele declara isso. Quando Jesus me mandou ir, eu fui e me lavei. E passei a enxergar. A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele não questionou. Ele não questionou. Assim, que é isso? O que o Senhor está passando nos meus olhos? Não quero isso. E nem depois que Jesus falou com ele, vai lá e lave-se lá no tanque, ele poderia ter perguntado assim, não estou entendendo nada. Ele podia questionar. O que eu vou fazer lá, Jesus? Você não vê aquele homem questionando. Você não vê aquele homem debatendo com Jesus. Ah, não quero ir lá não? É longe? Ah, não, aquela água lá, não quero aquela água, não. Ah, não. Eu sou cego, como é que eu vou chegar até lá? Eu quero ficar aqui com o Senhor. Não, ele não questionou o que Jesus falou para ele. Ele obedeceu. Eu não sei qual vai ser a palavra, o direcionamento que Deus vai trazer para você em relação à solução para essa situação que você está vivendo, para esse problema que eu estava vivendo, que te acompanha talvez durante muitos anos. Mas é importante que o teu ouvido esteja aguçado, aberto, para ouvir a voz de Jesus. E o teu coração, né,
dobrado para obedecer a voz dele, o mandar dele, a ordenança dele, a direção que ele vai te dar. Ele ouviu Jesus falar, vai e lava-te. Ele foi e se lavou. E aí? Só podia acontecer uma coisa, mano. Se Jesus liberou uma palavra e ele seguiu, ele fez, ele obedeceu o que Jesus fez, só podia acontecer o que aconteceu, amado. O milagre. O milagre. A Bíblia fala, e passei a enxergar. Ele declara, eu fiz como Jesus falou. Eu fui e me lavei. E passei a enxergar. Então, só podia acontecer isso, um milagre. E vou te dizer, de uma maneira simples. Para Jesus tudo é muito simples. A gente que acha uma coisa, né, que ele vai fazer de uma coisa... Lembra-se de Naamã? Naamã chegou diante da casa do profeta. O profeta falou assim, vai lá. Olha como é que Naamã foi diferente. O profeta nem recebeu, ele falou assim, vai lá, lave-se lá no Jordão. Manda ele se lavar lá no Jordão 7 vezes. Manda ele dar 7 mergulhos lá no Jordão e vai ficar curado. Oh, que isso, eu vim aqui, o cara nem me recebeu. Que isso, que afronta. Tá pensando que ele está falando com quem? Eu sou o comandante do exército da Síria. Né? Esperneou, eu vou lá, nada, você tem rios muito mais limpos do que esse aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vim de lá até aqui para tomar banho nesse rio sujo, barrento. Esse cara tá maluco? Naamã questionou uma série de coisas. No final ele deu ouvido lá à voz do servo dele, que conseguiu, né, conversar com ele. Meu senhor não faz isso, eu vim de longe. Naamã questionou. Mas foi questionando. Depois de reclamar, de murmurar, de querer debater. Esse cego, esse homem não fez isso. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele imediatamente seguiu. E o milagre aconteceu. E de maneira simples. Olha como ele diz. Simples, simples, simples. Eu fui, me lavei e enxerguei. Às vezes a coisa é tão simples, né? Como Naamã, vai lá, mergulha 7 vezes, é simples, vai lá. O servo dele falou isso para ele. Se ele tivesse mandado o Senhor fazer alguma coisa, né, grande, maravilhosa demais, o Senhor não iria fazer? É simples, ele só mandou o Senhor fazer algo simples. Vai lá, mergulha. O que custa? Mergulha 7 vezes. Qual é a dificuldade? É simples, vai lá e faz. Então, as coisas que Jesus faz são simples. Para ele é simples. E talvez seja tão simples que a gente não esteja obedecendo porque é muito simples. E com isso, por a gente não obedecer e não fazer conforme a simplicidade de Jesus, a gente perde a bênção. É assim, Senhor? É. Eu só tenho que fazer isso? Só. Não tenho que fazer mais nada? Não. É só eu obedecer? É. É desse jeito, Senhor? É desse jeitinho. É desse jeitinho, meu filho. Tem certeza, Senhor? Tem. Ele fica pensando, é possível, é muito fácil, muito simples. Mas Jesus, as coisas que ele fez eram de maneira simples, porque ele é poderoso, amado. Para ele, como, né, o homem de Deus, para o Senhor vencer com 1000, ou com 10, ou com 100, ou 1 milhão, para Deus não importa, não é um número. Ele é poderoso. Ele, com um olhar, com um pensar dele, né? Com um toque, com um mover da sua mão, uma palavra, tudo se faz, tudo acontece. Então, simplifica as coisas, meu filho. Simplifica as coisas, meu filho. Não complica, não. Não complica.
Nós é que complicamos as coisas. É tão simples, é só obedecer. E a gente quer dar um jeito e fazer. A gente que complica a coisa. E a coisa acaba não acontecendo. O milagre acaba não acontecendo, porque a gente complicou. Eu mandei você fazer isso, você quis fazer isso e mais aquilo. Eu mandei você fazer X, você quis fazer o X mais Y mais Z. É porque deve gostar muito de matemática. Então, para Jesus as coisas são muito simples. Então, não complica, simplifica. Vai lá e faz, vai lá e se lava. Sabe? Vai lá e fala o que ele mandou você falar. Vai lá e toca o que ele mandou você tocar. Só. E deixa o resto com ele. A coisa vai acontecer naturalmente, de uma maneira simples. Fui, me lavei e passei a enxergar. E o pessoal, só isso? Tinha poder naquela água? Tinha poder naquele barro? O poder estava onde, mano? O poder estava na fé dele, na obediência dele. O poder estava em crer que Jesus era poderoso. Se ele mandou, a coisa ia acontecer. Porque o poder estava diante dele. Amém? Então, simplifica. Apenas creia no que ele te disse e faz o que ele mandou fazer. Obedeça. Da maneira assim como ele fez algo simples, diferente sim, inusitado sim, que é uma maneira de Deus trabalhar na vida de cada um. Vai fazer de uma maneira diferente na sua vida, mas vai ser coisa simples. Vai ser nada coisa, né? Vai ter que abrir os céus e descer um coral de anjos para cantar diante de você. Meu servo, minha serva. Ele vai falar contigo na sua palavra. E é isso que eu tenho que fazer, Senhor? Pronto. Eu fui, me lavei e voltei enxergando. Passei a enxergar. Então, que assim seja na tua vida. Que a bênção de Deus, o milagre de Deus se manifeste na tua vida, para que você seja testemunha dos feitos de Deus na tua vida. E você nunca mais se cale. Anuncie o milagre. Anuncie os feitos de Deus. Anuncie quem foi que fez isso na sua vida. Ele anunciou. Um homem chamado Jesus. Ele não tinha visto ainda Jesus. Um homem chamado Jesus. Foi ele que fez. É ele que vai fazer na tua vida. Amém? Fique com essa palavra, essa meditação nesta noite. Guarda no teu coração e aplica na tua vida no nome de Jesus. Amém.